Emiliana Viana Emery foi uma capixaba que se destacou na história política do Espírito Santo. Realizou importantes conquistas no campo do feminismo, como ser a primeira mulher a exercer o direito de voto no Estado e no Brasil. Foi Dona Emiliana, sem dúvida, a figura política mais importante da história de Iguaçuí no início do século XX até a década de 50, porque mesmo idosa, ela participou de todos os processos eleitorais enquanto vida teve. A vida de Emiliana Emery é marcada pela busca por uma sociedade mais justa. A luta pelo fim das diferenças sociais começou ainda menina, dando exemplo dentro da própria família. Ela teve uma vida, em fazendas, O pai muito rico, dono de escravos, produtor de café. Ela começa o que se sabe da vida dela, principalmente, a primeira manifestação dela contra a escravidão, ela ainda criança, quando ela evitou que um escravo fosse açoitado pelo capataz do seu pai. Ela se interpôs entre o escravo e o capataz da fazenda e, com isso, ela levou algumas chibatadas e, com isso, o pai aboliu terminantemente qualquer tipo de castigo corporal aos seus escravos. Essa foi a primeira manifestação da Dona Emiliana, segundo consta, na sua vida. Com uma forte percepção para negócios, Emiliana Emery se tornou uma grande empresária da cidade de Iguaçuí, em um tempo em que as mulheres só se envolviam nos afazeres domésticos. A primeira atividade econômica que se sabe que Dona Emiliana começou a ter em Iguaçuí foi como padeira, Ela montou uma padaria, sobretudo quando ela viu a chegada dos ingleses em Iguaçuí. Isso na década de 1910 por aí, começou a construção da estrada de ferro Leopoldina. Então ela montou uma padaria para servir aos trabalhadores da Leopoldina, E com isso ela comprou animais, uma vaca, então os filhos saíam vendendo pão e leite, café para os operários da Leopoldina. Isso em 1910 por aí, que a Leopoldina foi inaugurada em 1912. Em Iguaçuí. Então ela já tinha essas atividades. Ela percebeu também, nesse período, que os engenheiros ingleses, os funcionários da Leopoldina usavam terno. Daí ela desenvolveu a atividade também. Como não tinha alfaiate na cidade, ela começou também a desenvolver as suas atividades como alfaiate. E foi a primeira mulher alfaiate da região. Isso foi muito motivo de crítica, porque a alfaiate tinha que colocar a mão em homem, E ela não estava nem aí com esse problema. A primeira escola de Iguaçuí em que foram aceitas meninas foi criada por Dona Emiliana. Os filhos tinham que estudar, Os filhos tinham que ter uma escola e ela sentiu esse problema na pele. Ela e a irmã dela, a Dona Zinha, ou Dona Maria Viana Emery, que era também casado com o irmão do marido dela, com Roberto Emery, criam o Colégio São Geraldo no início da década de 20. E é um colégio de confissão religiosa. Ela traz as irmãs servas de Jesus para fundar essa escola em Iguaçuí. Porque ela achava um absurdo, porque em Iguaçuí tinha um colégio nessa época, mas o colégio só era para homens também, que era o Colégio Barão de Macaúbas. Então, a dona Emiliana cria o Colégio São Geraldo, E que abrigava o sexo feminino, porque ela sempre via a mulher como alguém marginalizada nesse processo. A independência do município de Veado, hoje Iguaçuí, da comarca de Alegre, foi um dos principais motivos que levaram Dona Emiliana a requerer o direito de voto, o que aconteceu em 15 de julho de 1929 por decisão judicial. A Dona Emiliana, já empresária, ela já era dona de padaria, ela era dona de hotel, já não era mais alfaiate, não tinha mais necessidade. A Dona Emiliana começa a se intrometer na vida pública de Iguaçuí, na vida política de Iguaçuí. O trabalho dela, nesse sentido, era de fazer Iguaçuí independente do município de Alegre. E ela se alia aos políticos e no Espírito Santo ela adquire uma grande amizade com o presidente do estado da época, Nestor Gomes, que deixava Vitória,
tomava o trem, passava semanas em Guaçuí, né, ele como governador do estado, naquela época presidente, e se ficou muito amigo dela. E o Nestor Gomes prometeu a dona Emiliana a fazer a separação de Guaçuí do Alegre. E nesse período acontece um fato muito interessante. A dona Emiliana era empresária, ela era responsável pela família, né? Ela resolve discutir por que mulher não poderia votar, se ela tinha as mesmas responsabilidades de um chefe de família, como exigia a lei federal. E então ela faz um requerimento ao juiz de Alegre, doutor Alderito Mendes, e requer dele o título de eleitora, dizendo que ela preenchia todos os requisitos da lei e por que ela não podia votar. E o juiz dá uma sentença muito bonita, e em 15 de julho de 1929, ele passa a dona Emiliana o título de eleitor e dá a ela, a partir desse período, o direito de ser eleitora e de votar. Dessa maneira, ela se torna a primeira capixaba a ser eleitora e exerce essa função com galhardia. No dia de Natal, dia 25 de dezembro de 1928, o presidente do estado, Aristeu Aguiar, assinou o decreto, né, a lei que criava o distrito de Veado como um presente de Natal para a dona Emiliana. Para a dona Emiliana, as dificuldades se tornavam desafios. Foi com criatividade que conseguiu construir a nova igreja matriz de Guaçuí. Nessa época, Guaçuí, né, estava ligada ainda a Mariana, ao bispado do Espírito Santo. Havia uma briga ali de fronteira entre que Guaçuí não pertencia ao bispado do Espírito Santo, mas sim logo depois que vai pertencer ao bispado do Espírito Santo, na bispado de Mariana. Então, o bispo, para criar a igreja matriz e fazer todo esse movimento, ele exige um abaixo-assinado. E naquela época a mulher não assinava abaixo-assinado, somente homens. E ele exigia não sei quantas assinaturas, um número grande de assinatura de homens. Mas ele não diz a idade. A dona Emiliana sai com aquele abaixo-assinado e não consegue as assinaturas de todos os homens, né, que preenchiam os requisitos que o bispo exigia. Então, o que ela faz? Ela vai na escola e pega todas as crianças do sexo masculino e pede para assinarem um abaixo-assinado. Então, todas as crianças do sexo masculino assinam um abaixo-assinado para a construção da igreja. E aí o homem do cartório fala, mas o bispo pediu que os homens assinassem. Ele falou, mas ele não falou a idade. Ele pediu que os homens assinassem. E o menino não importa, ele é homem. Até na questão do urbanismo em sua cidade, Emiliana Emery se envolveu. As principais ruas da cidade foram urbanizadas por dona Emiliana. Por exemplo, a Avenida Espírito Santo. Quando eles começaram a abrir a Avenida Espírito Santo, as ruas eram estreitas. Aí ela disse, como que um carro de boi pode fazer a curva aqui em cima, com a rua tão pequena? Aí exigiu, nessa época, que se isso, quando o Guaçuí pertencia a Alegre ainda, né, que se fizesse um carro de boi, virasse para ver a necessidade da largura de uma rua. E assim foi construída a primeira avenida de Guaçuí, que foi a Avenida Espírito Santo, por orientação da dona Emiliana Emery. Mulher à frente do seu tempo, Emiliana Emery fundou até um aeroclube em sua cidade natal. A dona Emiliana soube que o Chateaubriand, Assis Chateaubriand, estava doando aviões para a montagem de aeroclubes no Espírito Santo, ou no Brasil. A dona Emiliana vai, funda o aeroclube em Guaçuí, junta um monte de gente, e vai ao Assis Chateaubriand pedir um avião para Guaçuí. Aí o Assis Chateaubriand, de início, não quis recebê-la de jeito nenhum. O que eu vou discutir com essa senhora? O que ela quer? E eu sei que ela consegue uma audiência com Assis Chateaubriand e ela tanto insistiu que ele deu um avião para ela e ela levou esse avião para Guaçuí. Emiliana Viana Emery foi atuante em todos os momentos importantes da história política de Guaçuí, do estado e até do país. Ajudou a eleger o primeiro prefeito de sua cidade em 1929 e participou ativamente na Revolução de 1930. Nessa época, o Espírito Santo mantém-se fiel ao Washington Luiz.
o governador do estado, o presidente, como se dizia na época, Aristeu Aguiar, ele não aderiu à Revolução. Iguaçu, por ser a cidade mais próxima de Minas, foi invadida pelas tropas mineiras, que Minas era a favor da Revolução. Foi a primeira cidade a ser ocupada militarmente pelas tropas revolucionárias. E a dona Emiliana, mais uma vez, enfia nessa briga. Ela que vai abrigar os revolucionários, né, o Agildo Barata e outros militares que invadem e ocupam militarmente a cidade, depõem o prefeito, fecha a Câmara Municipal, fecha os bancos da cidade, tira os dinheiros que estão no banco e instala o governo revolucionário no Hotel Emery, que era da dona Emiliana. Por sua atuação dinâmica na política estadual, Dona Emiliana foi eleita presidente de honra da UDN, União Democrática Nacional, aqui no estado. O partido político, fundado em 1945, era frontalmente opositor a Getúlio Vargas. Quando há o golpe de Estado em 37, Getúlio se proclama ditador, Dona Emiliana vira antigetulista. Ela passa a ser contra Getúlio Vargas e nesse período acontece um fato interessante. O DIP, que era a força, vamos dizer, a Gestapo da ditadura de Vargas, comandada por Filinto Miller, né, obriga que todos os estabelecimentos públicos tenham um retrato do ditador na sua sala principal. E aí foi a grande briga com a dona Emiliana, porque ela se recusou a colocar a figura de um ditador na sua sala de jantar no Hotel Emery, né? Ela recusou totalmente, falou que definitivamente ela fechava o hotel dela, mas foto de ditador ela não colocava no seu hotel. Ela era da UDN, ela defendia com unhas e dentes porque ela tinha uma visão moderna, progressista e acaba sendo eleito presidente de honra da UDN estadual. Por suas contribuições no cenário político capixaba, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo deu o nome dela ao Salão Nobre e também ao Banco de Dados da Mulher Capixaba na Biblioteca da Casa. Uma pequena homenagem à mulher visionária do interior, que buscava justiça e igualdade por conta própria. Ela teve um papel importantíssimo na história, na construção do Estado do Espírito Santo nesse período. Eu acho que ela foi dinâmica, ela foi feminista e, ao mesmo tempo, ela foi uma mulher que marcou a sua passagem na vida neste século XX e é, sem dúvida, uma figura da história nacional. Eu acho que ela merece ser comentada nos livros de história deste país, porque ela é um modelo de mulher no momento que as mulheres eram acanhadas, não tinham direito a nada, viviam presas dentro de casa, e ela não, ela saiu, foi à luta e venceu.